Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ítalo e hoje eu vou trazer para vocês aqui a continuação da classificação das constituições, a parte 2, né? Hoje vamos trazer mais três definições. Inicialmente vamos começar pelo seguinte, sobre o conteúdo da Constituição, como a doutrina divide, né? A doutrina divide em normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Quais são as normas materialmente constitucionais e quais são as normas formalmente constitucionais, né? Antes de a gente saber disso, a gente precisa diferenciar essas duas. Por quê? As normas podem ser tanto materialmente constitucionais como formalmente constitucionais. Ou podem ser somente materialmente. E aí é que a gente vai adentrar nesse ponto. As normas materialmente constitucionais são aquelas que falam sobre os direitos fundamentais e a organização do Estado. Se essas normas não estiverem previstas dentro de um documento escrito dentro da Constituição em si, elas são apenas materialmente constitucionais. Já as normas formalmente constitucionais são aquelas que estão previstas explicitamente dentro de um documento, dentro da Constituição em si. Então, essa é a principal diferença delas. Então, normas que estejam dentro da Constituição, formalmente dentro da Constituição, e prevê sobre a organização do Estado, são normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. Agora, se essas normas que prevêem, por exemplo, direitos fundamentais e não estão previstas dentro da Constituição, elas são apenas materialmente constitucionais. Para a gente definir o que é essa definição em si de materialmente e formalmente constitucional, a gente precisa fazer algumas questões para deixar isso bem claro na nossa mente. Vamos comigo. A primeira questão será o seguinte: Constituição material refere-se às normas apenas escritas? Não é nisso que ela fala, né? Que é outra distinção. É contra a forma, aqui é outra classificação da Constituição contra a forma, né? Se ela é escrita ou não escrita. Não refere ao que a gente está estudando agora no momento. Normas essenciais para a organização do Estado. Normas para a organização do Estado são ou não são materialmente constitucionais? São materialmente constitucionais. Então, alternativa correta. Na letra C ela fala o seguinte: dispõe apenas. Isso daqui cai muito em prova. E muitas vezes esse apenas aqui torna a alternativa errada. E aqui, como sempre, torna a alternativa errada, porque não é sobre apenas direitos individuais. Elas falam sobre direitos individuais porque estão contidos entre os direitos fundamentais. Eles estão contidos nos direitos fundamentais. Então, essa alternativa aqui também está incorreta, porque ela não é apenas sobre isso. Normas que podem ser alteradas facilmente. Aqui está falando quanto à flexibilidade dela, né? Então não tem nada a ver com o assunto que a gente está estudando, porque aqui está falando de normas flexíveis, certo? Não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Então também é a alternativa incorreta. Na segunda questão, a gente pode destacar o seguinte: Constituição formal é composta por normas não escritas, precisa necessariamente estar dentro de uma Constituição, precisa estar formalmente prevista. Então, alternativa incorreta. Normas escritas que seguem um texto específico, que seguem a Constituição, que seguem algum texto exatamente específico. Correto, não é mesmo? A gente estudou? Que seguem apenas direitos fundamentais, composto apenas de direitos fundamentais. Para ser formalmente, ela só precisa estar na Constituição, não precisa dispor sobre direitos fundamentais. Um exemplo é a Constituição de 88. Os direitos sociais estão lá e são normas formalmente constitucionais. Então aqui também está incorreto. Regras que não precisam estar documentadas. Essa é uma clara característica de normas formais. Elas estão documentadas, muitas vezes dentro da Constituição. Então a alternativa também aqui incorreta. Quero destacar um ponto para vocês, já está no slide aqui anterior, para dizer o seguinte: para que a gente tenha essa distinção aqui, é necessário que a gente tenha, no menos, uma Constituição rígida. Por quê? Porque se essas normas forem mudando o tempo inteiro, da formal como material, viram uma bagunça e essas constituições não se tornam um documento assim extremamente formal. Então, para poder que a gente faça essa distinção, é necessário que a Constituição seja rígida. Essa foi uma pergunta que cai em prova de concurso. Então, lembre disso, que para haver essa distinção, a Constituição tem que ser, no mínimo, rígida. Certo? Lembrem disso. No mínimo,
ela tem que ser rígida para poder... Porque hoje essa distinção existe uma formalidade, certo? Vamos lá em seguida. Vamos contra a estabilidade. Na outra questão não sabia o que era rígida. Agora você vai aprender o que é essa rigidez que eu estou falando para você é necessário para poder ver essa distinção de matéria informal. Essa conceito de rigidez está na classificação de estabilidade da Constituição, que ela pode ser imutável, quando ela não pode ser alterada de jeito nenhum, rígida, quando depende de um processo mais difícil de modificação, né? Um processo especial de modificação, como a Constituição de 88 que nós temos, que precisa passar pelo Congresso, por meio de emenda constitucional e tudo mais. Não é muito fácil. Já a flexível é aquela Constituição que é alterada igual às leis gerais, né, que a gente tem. Então, não é muito bom, né? Uma coisa assim, mas é uma Constituição flexível. Temos também as semi-rígidas. O que é a Constituição semi-rígida? É aquela que parte dela pode ser alterada de forma mais fácil e outras partes não. A parte dela, aqui vamos estar, parte da Constituição sendo alterada igual lei e parte da Constituição sendo alterada de forma mais difícil, um procedimento especial, né? Ela pode ser dividida. É a mediana entre rígida e flexível, ela está nas semi-rígidas. Também uma terminologia que Alexandre de Moraes trouxe e já caiu em prova, que é o seguinte, que a nossa Constituição do Brasil de 88, ela é uma Constituição super rígida. Essa foi a terminologia que o ministro Alexandre de Moraes trouxe, como eu falei para vocês, e já caiu em prova. No entanto, a doutrina não aceita muito. Por que ele trouxe essa terminologia? Devido à nossa Constituição ter existir cláusulas pétreas. E essas cláusulas pétreas, nossa Constituição, só podem ser melhoradas, não podem ser extintas, não podem ser diminuídas, então são quase imutáveis. Então, para ele, para Alexandre de Moraes, nossa Constituição seria uma super rígida, seria extremamente rígida. Foi a terminologia que ele trouxe para a nossa Constituição. No entanto, eu quero destacar para vocês que isso não é muito aceito em prova. Eu trouxe para vocês aqui para vocês ficarem sabendo o que é. Nossa Constituição em prova é considerada rígida, certo? Mas caso ele citar Alexandre de Moraes, ele traz que a nossa Constituição é super rígida. Lembrei de fazer essa distinção. E também existem as constituições transitoriamente flexíveis. Quais são essas constituições transitoriamente flexíveis? São aquelas constituições que inicialmente são flexíveis, ou seja, são alteradas de forma mais fácil e depois passam a ser rígidas. Depende de um processo especial para serem alteradas. Essas constituições que nascem dessa forma são chamadas de transitoriamente, certo? Então, vamos lá agora para as questões, como sempre, para poder cravar isso na nossa mente. Primeira questão traz o seguinte: quais das alternativas a seguir descrevem uma característica da Constituição rígida? Como a gente sabe, Constituição rígida é o quê? Processo especial para modificação e processo mais difícil. Vamos lá. Ela pode ser alterada pelo mesmo processo das leis ordinárias. Isso aqui diz o quê? Da flexível. Não tem nada a ver com rígida. Ela exige um processo especial mais difícil para alteração em comparação às outras normas. É o que a gente está falando, né? Da rígida. Alternativa correta. Letra C. Seu texto é imutável. Tudo que é imutável, a Constituição é o quê? Imutável, a classificação. Toda vez que você vai ver terminologia imutável, ela está se referindo à classificação imutável. A letra D. Ela permite alteração a qualquer momento sem restrições. Ela nem vai ser chamada Constituição, não é mesmo? Totalmente em desconformidade com a Constituição rígida. Então, alternativa correta, alternativa B. Segunda questão, fala o seguinte: sobre a Constituição Brasileira de 88, é correto afirmar que ela é considerada semi-rígida? Ela é uma Constituição que é dividida e que uma parte dela pode ser alterada igual lei e outra parte é rígida? Não é, né? Ela é totalmente rígida. Para alterar qualquer parte da Constituição, depende de um processo especial e mais difícil. Então, correto. Ela segue um modelo de Constituição flexível. Para alterar uma Constituição, somente depende de um processo legislativo, é igual uma lei ordinária. Correto também, né? Isso aqui falando de Constituição flexível. Não é o que ela está falando, não. Ela é rígida, com um processo mais difícil para alteração. É a Constituição de 88, né? Correto. Ela possui cláusulas pétreas que permitem sua alteração fácil.
cláusulas pertinentes não podem sequer ser alteradas, apenas para melhorar elas. Então, a alternativa também incorreta. Vamos lá em seguida, terceira alternativa que fala o seguinte. O que caracteriza uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível? Como é que a gente falou? Uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível, parte dela pode ser alterada facilmente e parte dela é rígida. Precisa de um processo especial. Vamos para as alternativas. Letra A. Ela permite a alteração pelo mesmo processo das demais leis. Aqui ela está falando das constituições flexíveis. Correto. Uma parte da Constituição é mais rígida e do que outras. É o que a gente está falando? É, né? Então, alternativa correta. Ela é completamente imutável. Aqui está falando das condições imutáveis. Certo? Alternativa incorreta. Não existe qualquer possibilidade de alteração em sua estrutura. Também é uma condição que imutável. Certo? Então, alternativa correta, alternativa B. Vamos lá. A última questão aqui. O que significa a expressão supremacia formal da Constituição? Que vocês têm que se remeter ao seguinte. Por mais que a questão disponha sobre a classificação das constituições, ela volta lá quando eu falo para você no vídeo, que eu vou deixar aqui no card, sobre o sentido jurídico da Constituição, onde ele fala da pirâmide de Kelsen. Se você não assistiu, volta lá, onde a Constituição está aqui em cima. Lembra? É nisso que ele está falando, da supremacia da Constituição. Daqui vem aqui as leis e tudo mais, e aqui os costumes. Lembram disso? Está no sentido jurídico da Constituição desenvolvido por Kelsen. Mas essa questão dispõe sobre isso, então vamos tentar resolver ela. Primeira alternativa. A Constituição pode ser alterada a qualquer momento sem restrição. Essa daqui é o quê? Uma Constituição que uma inexistência de Constituição. Podemos associá-la à Constituição flexível, que é tratada igual às leis ordinárias. Letra B. A Constituição tem uma superioridade em relação às demais leis, garantindo um controle de constitucionalidade. É o que a supremacia da Constituição traz? É o que a supremacia da Constituição traz. Que ela tem uma superioridade em relação às demais leis para poder ter imposição. É para que todas as outras normas, todos os outros normativos, estejam em conformidade com ela. É o que fala a supremacia da Constituição, né? Na alternativa, ela fala o seguinte: a Constituição pode ser modificada pelo mesmo processo de leis ordinárias. Também se remete à Constituição flexível. A Constituição nunca poderá ser alterada, independente da situação. Aqui é imutável e com toda a vênia, as Constituições que tem assim, na evolução que a gente está tendo, a Constituição imutável hoje em dia é inaceitável, né? Antes da gente continuar, eu preciso mostrar para vocês aqui esses dois e-books gratuitos que estou fornecendo para vocês. É só você ir no link na descrição aí. Entra no meu Instagram, acessa o link da bio e adquire, baixa esses dois e-books gratuitos. Vai ser sobre o assunto, tu imprime eles e começa a assistir as aulas acompanhando eles, leia eles. O que tu vê de diferente aqui nas aulas, tu escreve ao lado deles. Pra tu ir acompanhando. Cria teu caderno de estudo. Em vez de tu comprar um caderno, tu imprime esse e-book. Começa a fazer nele. Outra coisa, se tu tiver condições, eu tô te falando gratuitamente aqui, não precisa de nada. Se tu tiver condições a mais, tem um e-book gratuito deles, menos de R$10 cada um. Paga R$6.000 num curso de faculdade em um período. Esse e-book vai pagar menos de R$10 e vai te entregar o assunto da faculdade. Acho que nem tem mesmo, teu professor vai te ensinar o que esse e-book está ensinando. R$10. Só tu ler, até perder alguns minutos ali. Todo dia são e-books de 70 páginas, 50 páginas, e tu vai conseguir ler 10 páginas por dia, 5 dias, tu mata um período inteiro do curso. Tá aguardando o quê? Pega logo esses dois e-books aí, esse daqui dos vídeos passados sobre constitucionalismo, esse entregando o assunto agora que a gente está dando. Baixa eles para poder tu acompanhar. E se tiver condições por menos de R$10, tu vai conseguir adquirir esses e-books de melhor forma, é menos de R$10, cara. Tá esperando o quê? Outra coisa, me acompanha no Instagram, me acompanha no blog para poder ter acesso a esses conteúdos. Todo vídeo que sai aqui, sai lá no blog também, um conteúdo mais sofisticado. No Instagram, todo dia eu tô postando publicações para te motivar a estudar. Tô postando publicações informativas, postando edital de concurso, postando assuntos em gerais sobre estudo. Vai lá, tá guardando o quê?
Tu segue qualquer coisa aí, segue estudo, cara. Segue o que vai aumentar a tua vida, que vai melhorar a tua vida. E outra coisa, cientificamente, quando você faz um compromisso social, você tendenciosamente quer estudar mais. Então, vai aí agora na descrição. Bota nos comentários aí. Classificação das constituições e bota o foguetinho. Eu vou comentar, responder teu negócio como foguetinho. Todos os comentários. Para poder tu ter um compromisso social comigo e com todos os alunos do IGP e com todas as pessoas que estão aqui. Todas as pessoas vão ver agora se você foi capaz de acompanhar o curso inteiro nos assuntos de direito aqui. Vai clicando aí, vai comentando em cada um que você for assistindo para ver se você realmente é capaz de assistir todos esses vídeos. E aí eu tenho certeza que você assistindo todos esses vídeos, você vai chegar na faculdade, você vai chegar na sua prova da OAB, vai chegar no concurso sabendo o suficiente para poder passar em qualquer um deles. Então, já dito isso, estou fornecendo gratuitamente. Vamos continuar nossa aula. Aqui a gente pode falar sobre o critério ontológico. O que é onto, né? É ser, lógico, o estudo. Aqui, ontologia, ele estuda a essência da Constituição, com base no texto e na realidade social. Esse é o principal termo do critério ontológico, que vai estudar como ele é aplicado no dia a dia, né? Essa Constituição, se ela retrata a realidade social. E com isso, a doutrina faz 3 subdivisões, que são as normativas, nominalistas e semânicas. As constituições normativas, para eu ter um exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, é aquela Constituição onde retrata exatamente a realidade social. São os países de primeiro mundo, né, que garante os anseios de justiça de todos os cidadãos e da sociedade em geral. Garante os direitos fundamentais deles. Então, essas são as constituições normativas. As constituições nominalistas, né, é um exemplo a Constituição Federal de 88. Porque ela é futurística. Ela prevê o futuro. Ela não consegue retratar os anseios da sociedade atualmente. Ela busca, ela é o dever ser, ela busca que aquilo seja feito. Ela é voltada para o futuro, porque ela não consegue retratar certa realidade. As semânticas é um pouco diferente, é mais aquele regime autoritário. Ela não está visando a realidade social, né? O principal finalidade dela é beneficiar o detentor do poder, certo? E é uma Constituição que é o contrário do constitucionalismo, como a gente estudou. Certo? Por quê? Se você não estudou, vai no curso, estuda em alto mais aulas. Mas, voltando, por que ela não retrata o constitucionalismo? O constitucionalismo ele tem como finalidade limitar o poder autoritário por meio de uma Constituição, né, escrita. Ele não necessariamente precisaria de uma Constituição escrita, mas a finalidade dele era essa, né, limitar o poder, seja por uma Constituição escrita, seja por outros modos. Mas a Constituição semântica, ela só busca manter aquele pessoa ali no poder. O detentor do poder, ser absoluto, ser tudo mais. Então, ela, vamos dizer assim, ela limita, não limita o poder, ela na verdade legitima o poder, né, autoritário. Um exemplo disso foi as constituições militares que passaram pelo Brasil, a Constituição de 1937 de Getúlio Vargas, que foi otorgada e imposta a todas as pessoas, como a gente viu. É um grande exemplo, né, de Constituição semântica. E aqui, para fixar, vamos fazer as questões como sempre. A primeira questão ela fala o seguinte: quais das alternativas descreve corretamente uma Constituição normativa? Qual é a Constituição normativa? Retrata a realidade social e os anseios da sociedade. Vamos lá. Alternativa A é voltada para o futuro. Qual a Constituição que é voltada para o futuro? Nominalista, né? Então, ia estar incorreta. Com o objetivo de atender as expectativas sociais a longo prazo. E nominalista. Incorreto. Está em desacordo com a realidade só e apenas serve para legitimar o poder autoritário. Aqui é o quê? A semântica. Estimação do poder autoritário. Semântica. Tá? Vamos para a letra C. Consegue regular a vida política do Estado, pois está em consonância com a realidade social. Aqui é a alternativa correta. Aqui realmente é normativa. Certo? A gente estudou. Vamos lá, letra D. A gente confirma isso. Tem como objetivo principal favorecer o detentor do poder. Qual a Constituição que é assim autoritária? A semântica, né? Sem compromisso com a limitação do poder. E no contrário ao constitucionalismo, né? A Constituição semântica.
Vamos lá, segunda questão. Ela fala o seguinte: sobre as constituições nominalistas. Leia aqui, constituições futuras que visam o futuro, DVC. É correto afirmar que elas conseguem regular a forma plena a vida política do Estado, estando em total conformidade com a realidade social. Aqui é normativa, né? Então, correto. Vamos lá. Letra B. Estão focadas em legitimar o poder autoritário. Autoritário você já bota semântica. Já bota semântica. Poder autoritário, poder arbitrário, tudo é semântica. Beneficiando exclusivamente o detentor do poder. Semântica. Letra C. Ainda não conseguem regular a vida política do Estado por falta de adequação com a realidade social, mas são orientadas para o futuro. Essas são condições nominalistas. Associe nominalista com a Constituição de 88. É isso que a Constituição de 88 busca? É, não é? Baseada no DVC, então, alternativa correta. A letra D, ela fala o seguinte: são típicas de regimes autocráticos e não têm intenção de limitar o poder, mas sim em sustentá-lo. Qual é a Constituição que faz isso? Semânticas, né? Que é aquilo que não limita o poder contra o constitucionalismo em si, contra o que a gente entende de Constituição. Então, a alternativa também incorreta, está retratando outro tipo de Constituição. Terceira alternativa é o seguinte: a Constituição semântica caracteriza por, aqui é o quê? Autoritarismo, tudo mais, né? Limitação do poder incorretamente, indo contra o constitucionalismo. Vamos lá agora ver se essas alternativas estão falando. Primeira alternativa fala o seguinte: sua capacidade de representar plenamente a vontade social e limitar o poder. Limitar o poder? Uma semântica correta, né? Representar plenamente a vontade social. Totalmente incorreta isso, né? Seu compromisso em regular a vida política do Estado com base na justiça social. Semântica não tem nada de justo. Seu compromisso em manter o poder nas mãos de um grupo dominante, sem a intenção de limitar o poder. Representa ou não representa? Uma condição semântica. Representa a condição semântica, né? Então, alternativa correta. Letra D. Ser uma Constituição que, embora não efetiva no presente, está voltada para o desenvolvimento futuro. É a Constituição de 88, né? Então, ela é o quê? Nominalista. A alternativa também não retrata o que é uma Constituição semântica. Aqui a gente faz uma revisão para você gravar esse quadrozinho na cabeça, caso venha uma questão falando sobre isso. Vamos lá. Quanto ao conteúdo, ela pode ser material e formal. Lembra que uma norma pode ser essas duas juntas. A principal diferença delas é material. Expõe sobre normas constitucionais, sobre a organização do Estado e sobre os direitos fundamentais. Formal. Está prevista formalmente uma Constituição num documento escrito. Certo? Uma lei pode ser tanto material como formal, ou somente material. Certo? Vamos lá na incontestabilidade. Imutável. Não muda de jeito nenhum. Rígida. Processo especial para ser alterado. Flexível. Alteração igual às leis. Semi-rígida. Parte dela é alterada de forma flexível, parte dela é alterada de forma rígida. Super rígida. Deixa eu voltar aqui. Trouxe para vocês. Super rígida é a terminação de quê? Que Alexandre de Moraes trouxe para a nossa Constituição de 88. Certo? Devido a existir cláusulas pétreas. Terminologia de Alexandre de Moraes. Lembra aí. Não é muito aplicada em prova. Aqui eu esqueci de botar aqui, mas são as trans. Lembram? Transrígidas, que a gente pode chamar de transrígidas, transflexíveis, ou qualquer que seja assim. O que é que essas constituições trazem? Inicia podendo ser flexível, certo? Inicia podendo ser alterada, e depois de um tempo, um determinado tempo, ela passa a sua alteração a ser rígida. Vamos lá. Quanto ao critério ontológico. Vou pegar uma caneta aqui. Critério ontológico. Normativas, retratam a realidade social. Nominalista. Perspectiva futura, DVC. Semânticas, poder autoritário. Guarda esse quadrinho para vocês. Lembra de tudo isso. E dá o like. Inscreve no canal para poder saber sempre. E comenta aí. Classificação das constituições. Bota o foguetinho para você saber. Você ter esse compromisso social. Isso é cientificamente comprovado. Então vamos lá. Muito obrigado, galera. Até a próxima. E vamos para a parte 3 agora.